Fala galera, João das Contas aqui, hoje para dar início ao nosso curso aí para o Enem, curso de matemática para o Enem, tá? Curso completo, 100% gratuito, com material aí no link da descrição, tá? Material com todos os conteúdos que caem na prova, com questõezinhas tanto do Enem quanto de todos os vestibulares do Brasil, separados por conteúdo, tá? Adianto aqui logo de aviso também que quem quiser contribuir aí, tirar alguma dúvida, mandar mensagem, pode fazer um Pix aqui por esse QR Code, tá? Que vai ajudar muito o nosso trabalho, vai ajudar muito o nosso projeto. E quem quiser também só ajudar, de qualquer forma, você que escolhe o valor, tá bom? Se você não quiser mandar mensagem nenhuma, também tem no link que tá aí na descrição, junto do material, tem um bannerzinho também com um QR Code para um Pix, em que você não precisa mandar mensagem, tá? Esse aqui é para algumas mensagens que eu vou ler também ao final de algumas aulas, beleza? Então, sem muita conversa, como já tá na descrição do vídeo aí, né, no título do vídeo, hoje a gente vai ver aqui, ó, deixa eu só colocar. Esses vídeos não vão ter edição, tá? Então, ó, estou passando problema técnico ao vivo. Não, ó, ó. Aí, ó. Aí, ó. É, vamos falar aí sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, né? Ver como é que a gente consegue trabalhar com essas coisinhas. Bem, vamos começar aqui, ó, falando das grandezas diretamente proporcionais, porque é o seguinte, ó. Quando você tem duas grandezas diretamente proporcionais, a exemplo, eu poderia dizer para você aqui, é uma coisa bem bacana, ó. Tempo de trabalho, né? Tempo de serviço e dinheiro. São grandezas que são diretamente proporcionais, porque quanto mais tempo você trabalhar, olha para mim aqui, ó, mais dinheiro você vai ganhar, né? Até rima um pouquinho. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, duas grandezas A e B, poderia ser, você pode interpretar aí, ó, tempo de trabalho e dinheiro que você ganha do trabalho feito, né? A gente pode dizer o seguinte, ó, essa grandeza A é diretamente proporcional a essa grandeza B. Esse símbolo aqui em laranja significa justamente esse diretamente proporcional. O que é que significa? Significa que quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você vai ganhar. Ou seja, quando uma grandeza cresce, a outra grandeza também cresce. E vice-versa, viu? Quando uma grandeza diminui, né? A outra grandeza também vai diminuir. No caso, não é vice-versa, é o contrário também vale. Quando a gente diz que duas grandezas são diretamente proporcionais, a gente sempre pode relacionar essas grandezas através de uma fração. Essa fração aqui é o famoso que a gente dizia lá no maternal com a tia, né? Olhe, A está para B. Esse sinalzinho de fração é justamente esse está para. E isso aqui, como é uma fração, né? Sempre vai dar aqui, ó, igual a um númerozinho k, que é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. De proporcionalidade. Por que constante de proporcionalidade? Porque a gente tem uma proporção ali, onde quando a gente efetua essa divisão ali, sempre vai dar igual a um número. E esse número é um número constante, ou seja, não muda as razões, dão sempre um valor exato ali, constante, não se altera, beleza? E aí, dito isso, a gente tem uma propriedade interessante para aplicar as grandezas diretamente proporcionais, que são justamente as divisões proporcionais. Imagina essa situação aqui em que eu tenho várias grandezas: grandeza A, B, C, D, E, F. Onde a situação aqui, a gente vai ver já já no exemplo, se encaixa muito bem quando a gente divide heranças de maneira proporcional, quando a gente divide uma certa quantia de dinheiro, né, de maneira proporcional, e isso é bem útil, viu? Aprenda para sua vida, para se um dia, caso seja necessário, você precise, né, dividir alguma quantia de dinheiro de maneira proporcional a algo, né? A gente vai ver já já no exemplo. Mas que propriedade é essa, tá? A gente pode ler isso aqui no português, e eu sempre vou fazer esse paralelo da matemática com o português, porque a matemática é uma linguagem, né? Uma linguagem universal do mundo inteiro, é sempre igual. Até rimou um pouquinho, né? É, onde a gente pode traduzir, pode ler em português, tá? Então vamos ler isso aqui em português, ó. Eu posso dizer assim para você, ó. A grandeza A, né? Diga-se a grandeza, eu não vou ficar repetindo a grandeza A, a grandeza B, não. Vou só ler as letras, mas são as grandezas, né? O que você está trabalhando ali. Então, A está para B, assim como é o igual, ó. C está para D, assim como E está para F. Quando você tem grandezas que estão sendo divididas ali de maneira proporcional, você sempre pode dizer que as razões são iguais entre si. E isso aqui, ó, arremeta numa propriedade interessante, onde se você somar os numeradores da fração, ó, A mais C no caso, né?
mais o Ezinho que está ali, vai ser a mesma soma proporcional à soma dos denominadores aqui, ó. B mais D mais F. Essa propriedade aqui vai ser muito útil aqui na questãozinha que a gente vai fazer, tá? Faltou dar um recadinho no início do vídeo, já estamos aí com 5 minutinhos, que é o seguinte, esse curso aqui é para as pessoas que têm uma base já necessariamente assim boazinha. Se você tem uma base boa na matemática, está terminando o ensino médio ali e tal, esse curso é para você, tá? Se você tem dificuldade na base matemática, esse curso não é aconselhável para você, porque eu aconselharia você primeiro fortalecer essa base para depois vir para cá. Nada impede de você assistir, tentar responder as questões, tentar fazer os exemplos antes de mim, tá bom? Sempre pause o vídeo e tente fazer. Porém, entretanto, todavia, aconselhável que você fortaleça a sua base, beleza? Dito isso, quem sabe um dia eu também não lanço um curso de matemática básica aí gratuita, né? Inclusive, ó, tá aqui embaixo se você quiser me ajudar financeiramente, ajuda muito para fazer esses cursos. Vamos dar um exemplo aqui utilizando isso que a gente acabou de ver, ó. Vê aqui, ó. Veja só essa questão. Essa questão ela não tá no material, tá? Eu sempre trago ela por fora porque eu amo essa questão aqui de coração. Se uma loja repartir entre 3 funcionários uma quantia de R$ 2.400 em partes diretamente proporcionais, então, ó, já vou sublinhar isso aqui, partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5, eles receberão, respectivamente, as seguintes quantias em reais. Vamos tentar interpretar essa questão do que é grandezas, né, diretamente proporcionais. Porque assim, quanto maior um, maior o outro, certo? Então, se eu fosse colocar isso aqui, como a gente aprendeu, eu poderia dizer assim, olha, 3 funcionários, eu vou dizer que são os funcionários A, B e C, beleza? Então, o funcionário a quantia que o funcionário A recebe é proporcional, está para o número 3, que foi o primeiro número que foi dito ali. Assim como, aplicando a propriedade, ó, a divisão em partes proporcionais, a quantia que o funcionário B vai receber está para o número 4, que foi a outra grandeza que ele deu ali. Assim como a quantia que o funcionário C vai receber está para, né, o número 5, que foi o terceiro número que ele falou ali. Agora veja só, montei meu probleminha aqui, dividi em formas proporcionais, né, de maneira proporcional aqui, as quantias A, B e C que os funcionários A, B e C vão receber, né? Então esses números que estão aqui em cima são as quantias que cada um vai receber. E embaixo seriam os números proporcionais a essas quantias. Bem, montei o problema. O que é que eu quero pensar com vocês aqui, ó? Olha que coisa bacana, e isso é sempre interessante de se ver em questõezinhas de marcar X, putz, me fugiu o nome agora, né? De A, B, C, D, E. Questões objetivas, né? Bicho, pense comigo, pense comigo. Quanto maior for o número de proporcionalidade aqui, ó, maior vai ser a quantia que o funcionário vai receber. Vocês concordam comigo? E ele quer respectivamente, ou seja, ele quer na ordem, né? Opa! Ele quer na ordem ali que ele falou, né? Proporcional a 3, proporcional a 4, proporcional a 5. Vocês concordam comigo que nas alternativas, necessariamente, teria que também estar na ordem crescente? As quantias de dinheiro que está ali? Vocês concordam comigo? Porque é o seguinte, inclusive, se eu estiver assistindo isso, coloca no comentário, concordo, só para eu saber que você concordou comigo. Vamos lá. Se as quantias que eles vão receber são proporcionais a esses 3 números que estão em ordem crescente, então aqui eu vendo a alternativa, essa letra A podia ser? Não podia ser, porque as quantias estão em ordem decrescente. Essa letra B, tá tudo embaralhado, ó. 800 vem primeiro do que 600, depois vem 1000. Não. Letra C poderia? Também não, porque está em ordem decrescente. Na letra D, opa, já seria uma alternativa boa de marcar. Quer dizer que é a alternativa correta? Ainda não, porque a gente não vê a letra E, né? Podia ter 2 alternativas em ordem crescente. Mas a letra D, ó, tá show de bola, meu irmão. Dá vontade de dar um beijo aqui nessa letra D aqui, ó. Porque tá 600, 800 e 1000. Ou seja, está em ordem crescente, né? Tá proporcional aos que ele falou ali, né? 3, 4 e 5, 600, 800 e 1000, né? E a letra E poderia? Não, porque aqui não tá em ordem crescente, assim como os números que ele falou que era proporcional aqui. Então, sem fazer conta nenhuma, apenas pensando em proporcionalidade direta, ou seja, quanto maior, quanto mais um vai crescendo, o outro também vai crescendo, as quantidades também iriam crescendo, assim como esses números proporcionais aqui. Então, só sobraria a letra D, pelo simples fato de que ela está em ordem crescente, assim como a proporcionalidade aqui, tá? Então, sempre que tiver isso,
né? Uma ordem crescente ali, ou até mesmo que fosse decrescente, 5, 3, 5, 4, 3, né? Você já fica de olho, já fica esperto. Ah, João, mas e se não tivesse, se eu tivesse que fazer a conta? Não tem problema, a gente faz. Porque a gente aprendeu a propriedade ali de divisões proporcionais, né? Que é aquela propriedade que eu coloquei aqui, ó. Beleza? Essa daqui, né? Essa propriedade aqui. O que acontece? Quando a gente tem as divisões proporcionais, se eu somar os numeradores, é a mesma proporção para os numeradores, né? Continua sendo proporcional. Então eu vou vir aqui, ó. Ah, é só, é só partir para o abraço, filho. Porque, ó, se eu somar a quantia que o funcionário A vai receber, mais a quantia que o funcionário B vai receber, mais a quantia que o funcionário C vai receber, quando eu fizer aqui, ó, no numerador A mais B mais C, né? O soma dos numeradores, necessariamente, minha gente, quero que você tente responder aí antes de mim, tá? 3, 2, 1. Necessariamente, isso vai ter que dar o que aqui, ó? Os R$ 2.400 que está sendo dividido. Porque quando eu somar os valores que cada um vai receber, eu vou ter o total que foi dividido, né? Então, eu vou ter aqui em cima R$ 2.400. Ó. Se você não entender, pode colocar nos comentários aí que eu respondo, tá? E aqui na letra C, ó. E aqui embaixo, nos denominadores, né? Eu também somaria para continuar tendo a mesma proporção. Então, isso aqui daria 3 mais 4 dá 7, mais 5, isso aqui daria 12, né? Então, estaria 12 aqui. Agora, se você quiser saber as quantidades A, B e C, basta você separar as frações aqui, ó, com isso aqui, que poderia também ser considerada a nossa constante de proporcionalidade, tá? Você dividindo ou não. Vocês vão ver ao longo das minhas aulas que geralmente eu evito fazer divisões, por mais que isso aqui desse até para fazer um pouquinho de cabeça, né? Mas eu evito. Então, vou separar aqui essa com essa. Poderia ter separado a B, a fração do B ou a fração do C, mas vou separar isso aqui, ó. Bem, separei e aqui é que entra. Eu sempre digo, cada pessoa faz a conta assim do jeito que acha melhor, tá? Então não se assuste se você vê que eu estou simplificando demais ou que se você não entendeu uma simplificação minha. Sempre digo, ó, faça o que te deixa seguro, tá? Se você se sente seguro fazendo aqui meio pelos extremos, A vezes 12, 3 vezes isso, faça, fique à vontade, tá? Então eu vou fazer do jeito que eu achar melhor, tenta fazer do seu jeito e vê se encontra o mesmo resultado, tá bom? Mas aconselho que aprenda assim simplificações, tá? Vou simplificar aqui, ó. Posso simplificar esse 3 com esse 12. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 4. A dividido por 1 vai dar o A. E 2.400 dividido por 4, olha que surpresa, né? Para um total de 0 pessoas surpreendidas, essa divisão vai dar 600, que é justamente o que você tem aqui na alternativa D. Obviamente, vamos supor que a gente não observou a questão de que estava crescendo, a gente separaria também aqui a fração da letra B aqui, ó, do funcionário B. Deixo isso como exercício para vocês, tá? Tenta fazer isso aqui, ó, e verificar que de fato essa conta aqui, quando você resolve ela, o Bzinho que você vai encontrar é justamente ali os 800, tá? Você vai encontrar exatamente 800. Deixo também como exercício e faça isso, porque matemática a gente aprende assim, na repetição, tá? Ó, escuta a dica que o João das Contas tá falando para você aqui, viu? Olhe para mim aqui nessa câmera. Faça a conta em casa, pegue um lápis, um papel, uma borracha, faça a conta, tá? Porque é fazendo conta que se aprende. Tenta simplificar isso, tenta resolver de outro jeito, vê no que errou, que é assim que a gente aprende, beleza? Papel, lápis e borracha. Então, separando aqui, ó, C sobre 5, a terceira fração, a gente também vai chegar com certeza ali. Opa, deixa eu colocar aqui nas coisinhas. Pra quem não sabe, eu sou virginiano, aí tem toda essa toque, né, velho? Vai dar 1.000, de certeza isso aqui, ó. Vai dar 1.000. Ah, beleza? 1.000. Então você chegaria da mesma forma aí desses resultados, aplicando aqui a divisão proporcional, tá? Eu vou publicar uma aula de uma questão bem interessante do Enem, que ele utiliza esse conceito de proporcionalidade, não dessa maneira, né? Não com essa propriedade de divisão proporcional, mas sim proporcionalidade em unidades de medida ali, tá? Vai ser um vídeo só para essa questão, então fica atento aí no canal, né? Bem, e para encerrar aqui essa aula de proporcionalidade, né? A gente já vai aqui nos 14 minutos.
a gente tem as grandezas que são inversamente proporcionais. Veja só, aqui a gente já entra em um ambiente, em um aspecto, tá? Que vai muito de professor para professor. Eu, João Vitor Rodrigues Nobre, mais conhecido como João das Contas, né? Eu prefiro ensinar como eu, na época de aluno, absorvi melhor, né? Como eu absorvi melhor para mim mesmo, né? Para a minha pessoa. Porque é o seguinte, ó. Veja comigo, mais uma vez eu vou voltar aqui para o português. Você aprendeu no início da aula, eu falei, ó. Esse símbolo aqui significa a proporcionalidade, né? A proporcionalidade. Eita! A proporcionalidade direta. Vê comigo se no português isso não faz sentido. Aconselho, caso você não pegue de primeira, que veja de novo o que eu falei. A partir do momento que eu falar, você repete aí, volta no vídeo. Ou escreva. Escreva o que eu falei e tenta ficar lendo, para ver se não faz sentido na sua cabeça. Porque para mim isso é muito melhor, tá? Na minha opinião, humilde, tá? Repito, para mim isso foi melhor, só tô na minha defesa aqui, mas olha para mim aqui, tá? Quando eu falo que as grandezas são inversamente proporcionais, é porque as grandezas são diretamente proporcionais ao inverso da outra. Respira fundo, vem comigo aqui devagarzinho, que é muito mais gostoso. Uma grandeza é inversamente proporcional à outra quando essa grandeza é diretamente proporcional ao inverso da outra. Eu vou escrever isso aqui, vem comigo bem devagarzinho que é gostoso. Ó. Eu dizer que grandezas são inversamente proporcionais seria a mesma coisa disso aqui. Ó. A grandeza A é diretamente proporcional ao inverso, é diretamente proporcional ao inverso da grandeza B. O inverso é o upside down, né? Para quem assiste aí Stranger Things, né? É o mundo invertido. Ou seja, se eu tenho o número B, o inverso de B é 1 sobre B. Afinal de contas, todo número tem um denominador 1, né? Esse aqui é o inverso. Vixe, Maria. É o inverso. Então, basta eu dizer que a grandeza A é diretamente proporcional ao inverso da grandeza B. E quando as grandezas são diretamente proporcionais, a gente sabe muito bem que ela se relaciona aqui através de uma fração. Então eu poderia dizer, ó, a grandeza A está para o inverso da grandeza B. E isso aqui continua sendo uma constante de proporcionalidade, tá? Veja só, muitos professores, quando ensinam isso aqui, vão direto para a fala, né? Grandezas inversamente proporcionais, elas vão se relacionar através de uma multiplicação. Mas isso aqui é simples de se enxergar, a partir do momento que eu digo isso aqui onde está o mouse, ó, porque divisão com fração, né? A gente conserva o que está em cima e multiplica pelo inverso do que está embaixo, né? Mas aí eu acho que já entra no aspecto de confundir muito a cabecinha de vocês. Aprenda o que eu falei inicialmente. Quando grandezas são inversamente proporcionais, uma, uma das grandezas se relaciona com o inverso da outra, de forma direta. Tá? Então, uma das grandezas é diretamente proporcional ao inverso da outra. Tá? É a mesma coisa dizer que elas são inversamente proporcionais. Você disse que elas são diretamente proporcionais, mas uma é diretamente ao inverso da outra. Diretamente proporcional ao inverso da outra. Enfim, acho que já ficou claro, né? E a propriedade, minha gente, é a mesma. Tá? Então, se eu tiver várias grandezas que são inversamente proporcionais, eu poderia colocar assim, ó, que a grandeza A é diretamente proporcional ao inverso da grandeza B, assim como a grandeza C é inversamente proporcional à grandeza D, ou seja, C está para o inverso da grandeza D, assim como uma grandeza E, só para a gente encerrar aqui, é diretamente proporcional ao inverso da grandeza F. E a propriedade continua sendo a mesma, porque no final dos frigir dos ovos, não disse de quem são os ovos, isso aqui são grandezas diretamente proporcionais, né? Uma é diretamente proporcional ao inverso da outra, filho. Enfim, você vai sonhar com isso hoje, se Deus quiser. Amém. Aí muitos vão dizer, ah, não, é um pesadelo. Pesadelo o quê, rapaz? Então, se você soma aqui essas grandezas de cima,
elas serão proporcionais à soma das grandezas de baixo. Aqui está a parte chata, né? Porque eu acho que não existe um ser, não deve existir, né? Tem doido para tudo nesse mundo. Ave Maria, não vai sair não um Bzinho aqui, ó. Bzinho. Aqui é a parte chata porque aquela coisa, né? Vamos ser sinceros, né? Como eu falei, deve ter doido para tudo, mas é muito difícil encontrar alguém que gosta de somar frações, né? Bem, vamos ver, vamos tentar aplicar isso aqui, esse conceito, né, que já está muito abstrato, em uma questãozinha, tá? Então, vamos comigo aqui, ó. Questãozinha 6, agora sim no material, né, do primeiro módulo aí da página 4 aí do PDF, tá? Veja só, mais uma vez questão de divisão de dinheiro, né? Ó. Uma herança foi dividida em exatamente duas partes. X, que é inversamente proporcional a 2, então eu já vou dizendo assim, ó. X está para o inverso de 2, não é inversamente proporcional a 2, então é diretamente proporcional ao inverso de 2. E y, que é inversamente proporcional a 3. Então, vou colocar aqui, ó, y está para o inverso de 3. Beleza? Então, eu tenho aqui essa proporcionalidade. Ele quer saber, ó, a parte x é igual a uma fração da herança que equivale a. Ele quer saber o x, ele é que parte da herança, é qual fração da herança, né? Bem, o que é que eu sei, o que é que eu consigo fazer de certeza absoluta? É o seguinte, ó, se eu somar esses dois caras que estão aqui em cima, x mais y, eu vou ter aqui, ó, justamente quem, ó, a herança, né? Vou chamar de Hzinho, aqui é a herança. Ao mesmo tempo que eu posso somar, a herança é proporcional à soma aqui desses denominadores. Então aqui embaixo eu teria 1/2 mais 1/3, tá? Soma de fração com denominadores diferentes, a gente teria que fazer o MMC. Eu sei que muita gente utiliza aquele macete, né, de faz borboleta, muita gente chama de... Enfim, mas eu sou raiz, tá bom? Não sou Nutelinha. Não que isso não seja útil, para muita gente inclusive. Mas eu gosto de fazer o MMC. Então, vamos fazer a conta um pouquinho mais direta aqui, para poder ter algo que represente isso melhor, né? Deixar isso aqui um pouco mais enxuto. Então, essa herança aqui sobre isso, quando a gente faz o MMC aqui embaixo, de 2 e 3, é 6, né? Então, o denominador aqui é 6. A gente faria todo aquele processo do maternal, né? 6 dividido por 2, 3, vezes 1, 3. 2 aqui daria 5. E aqui em cima estaria a nossa herança. Venha comigo aqui. Ele não quer saber qual fração o x é da herança, então ele quer que você relacione o x com o h. O x, que é a parte do dinheiro ali que a menina vai receber, com o h, que é a herança toda, tá? Porque ele quer uma fração, ele quer saber qual fração x é da herança. Então, basta você vir aqui, ó, contente, com um sorriso nos dentes, meu filho, ó. Pega isso aqui que tem x, pega isso aqui que tem h, e relaciona os dois. Mais uma vez, meio que eu estou traduzindo o que ele pediu ali na pergunta para o que eu tenho escrito aqui em matemática. Então, em matemática, né? Porque ó, em português está a parte x é igual a uma fração da herança. Uma fração da herança. Então, eu vou pegar o que tem x, vou pegar o que tem x aqui, ó. Vou pegar o que tem herança aqui e vou igualar, vou tentar fazer alguma coisa. Vai ser uma equação que não é tão saborosa assim para muita gente, para mim é uma delícia. Então, vou ter aqui, ó, x 1 sobre 2 igual a h. Vamos manter as coresinhas, né? Vou ter o h aqui, 5 sobre 6 embaixo. Como ele quer saber o x, né? Eu vou tentar isolar o x. Aqui você pode fazer essa conta de várias maneiras diferentes. Para não ficar tão poluído assim, eu vou fazendo bem mais devagarzinho, até para vocês irem acompanhando, tá? Já vai aqui em 24 minutos de aula, mas não se preocupe. Nossa aula acaba assim que eu acabar esse exercício aqui. Então aqui eu tenho, ó, a divisão com fração, né? Então eu tenho x, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui vai ficar 2x. E aqui desse lado, ó, conserva o h e multiplica pelo inverso de 5/6, que seria 6/5, vezes o meu h. Perceba agora que para descobrir quem é esse x, que fração esse x é do h, bastaria eu passar esse 2 para lá dividindo. Aqui eu vou deixar como exercício, tá?
me perguntem depois, qualquer coisa no Instagram, no direct, né? Me segue aí, João das Contas, né? João das Contas. Pode mandar para mim que eu respondo lá, se eu visualizar, porque ainda, né? Ainda tenho poucos seguidores. Mas sempre tô lá, atento. Quando você fizer isso, passar esse 2 para lá que está multiplicando, dividindo, você vai ter outra divisão com fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, aplica propriedades de simplificar, tá? Isso eu vou deixar como exercício, mas você vai encontrar o seguinte, ó, que o x ele é igual a 3 quintos do h. Olha que mágica. Tenta fazer isso, tá? Pergunta pro seu professor como é que deu 3 quintos aqui. Pergunta para mim, mas eu sempre deixo como exercício porque é assim que a gente aprende matemática. É exercitando, é correndo atrás, é errando, aprendendo. Não tenha vergonha de errar, tá? Sei que eu falo muito assim às vezes, mas é importante. Não tenha vergonha de errar, não tenha vergonha de perguntar, porque é assim que se aprende. Quando você era pequeno, você aprendeu a andar de bicicleta. Ah, mas eu não sei andar de bicicleta. Tô fazendo uma analogia aqui. Você caiu, levou quedas. Eu sempre digo isso, né? Até aprender a andar, até hoje você leva uma queda, uma vez ou outra. Quando você está andando na rua, você já saiu da barriga da sua mãe andando já, correndo lá ao redor do médico, né? Não. Você aprendeu devagarzinho, foi segurando a mão da mamãe. Matemática é a mesma coisa. Você vai devagarzinho, vai aprendendo, vai vendo. Só não pode ter medo, entendeu? Tem que ser feliz. Faça. Mas aí acabou, né? Acabou porque você tem aqui, ó. O x seria 3 quintos da herança. Alternativa correta, letra A de amor. Então, minha gente, ó, para a aula de hoje é isso. Divisões proporcionais, diretamente proporcional, inversamente proporcional. É basicamente isso. Basta lembrar, né? Grandezas diretamente, quando uma cresce, a outra também cresce, tá? Grandezas inversamente proporcional. Quando uma cresce, a outra diminui. Inclusive, vamos fazer só mais um exercício de pensamento, tá? Aqui, ó. Tenta deixar nos comentários aí, tá? Tenta deixar nos comentários. Qual é a quantia maior de dinheiro? Seria x, que é inversamente proporcional a 2, ou seria o y, que é inversamente proporcional a 3? Qual é a parte maior dessa herança aqui? É a parte x, que é a 2, proporcional a 2, inversamente, né? Ou é a parte y? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Quem acertar aí, tá? Vai estar ganhando o meu joinha, beleza? Então, um forte abraço. A próxima aula é a aula de regras de três.